volta para mais uma questão, mais uma dica, mais uma informação no nosso cantinho da informática aqui no nosso YouTube. Todo dia, uma questão, um comentário, uma informação preciosa para ajudar na sua preparação. É o Bate-Papo com o professor Márcio Lima. A questão que eu trago para vocês hoje é uma questão do Excel. Olha a questão. Considere uma planilha do Excel que contém nas células A1 até A5, respectivamente, as seguintes fórmulas. Item 1, a soma de A1, 2 pontos até C10, 2 pontos significa até, então somar de A1 até C10. 2, a soma do B2 até o C8, mais a soma do B3 até o C10. São duas somas aí. 3, a soma do B3 até o B3. 4, a raiz de menos 1. 5, a soma, abre parênteses, da média do B2 até o B4, até o C4, e a média do B3 até o C3. A fórmula que contém uma referência circular é somente 2 segundos. Pense. Qual é a fórmula que possui uma referência circular? Olha o seu rostinho com essa questão. Meu aluno, olha, essa questão do Excel ela é maravilhosa, ela é linda. E esse assunto já foi cobrado por diversas bancas. Então, você vai anotar o que é uma referência circular no seu caderno, no seu papel, na sua anotação. Referência circular. Primeiro, vocês lembram o que é referência? Referência é o endereço da célula. A1, B2, C3. Então, o endereço da célula, a coluna e a linha, é chamado de referência. Referência circular é quando você coloca em uma célula uma fórmula. Só porque na fórmula você utiliza a referência que você está. Olha que interessante. Venha para cá, olha para cá. Eu estou aqui com uma imagem de uma planilha do Excel. Então, vamos imaginar que eu esteja em A1. Se eu estiver em A1, eu não posso colocar uma fórmula em A1 que utilize o próprio A1. É muito lógico. Como é que eu vou colocar uma fórmula, na fórmula uma célula que eu nem sei ainda o resultado? Se você estivesse em E1 aqui, você não poderia utilizar dentro do E1 uma fórmula que usasse o próprio E1. Como é que eu vou chegar aqui em C1 e mandar somar C1 mais D1? D1 eu sei que é esse aqui, mas o C1 eu não sei, porque o C1 é a própria fórmula que eu não estou querendo descobrir. Então, toda vez que você utiliza uma fórmula em uma célula, e nesta fórmula você coloca a referência, o endereço que você está, isso aí dá um erro de referência circular. Referência, endereço circular. Você não saiu do lugar. Se eu estiver em B2, eu não posso usar B2. Se eu estiver em C10, eu não posso usar o C10. Não utilize a própria célula dentro da fórmula. Não utilize a referência que você está na fórmula. Senão vai acontecer um erro de referência circular. Então, volta para a questão. Olha, a banca disse aqui na questão que considera uma planilha que contém nas células A1 até A5, respectivamente, as seguintes fórmulas. Viu? De A1 até A5. Então, item 1. Ele quer saber a soma do A1 até o C10. A1 até C10. Então, aqui deve estar em A1, aqui deve estar em A2, aqui deve estar em A3, aqui tem A4 e aqui deve estar em A5. A banca que disse que as fórmulas estão, respectivamente, de A1 até A5 nesta sequência. Então, o primeiro número aqui, soma de A1 até C10, ele foi digitado em A1. Então, se ele for digitado em A1, eu não posso usar na fórmula o próprio A1. O item 1 já é resposta. Eu digitei uma fórmula e utilizei na fórmula o próprio endereço que eu estou, a própria referência. Então, isso dá um erro de referência circular. Então, o item 1, letra A, é a resposta desta questão. Tá claro, gente? Tá entendido? Muito cuidado que a banca disse aqui, no comecinho, o endereço das células. Estou de A1 até A5, respectivamente. Então, no item 1, a soma seria A1. Não pode usar, dentro dessa fórmula, o A1, porque o A1 é onde estou. O item 2, ele está em A2.
Então, eu estou em A2, seguindo o enunciado. Então, aqui, ó, de B2 até C8, não pego o A2. De B3 até C10, não pego o A2. Então, posso colocar essa fórmula. Não dá erro de referência circular. O item 3 está onde? A3. Mas ele mandou somar só o B3 até o B3. É até estranha essa fórmula, mas é possível sim. Se você mandar somar o B3 até o B3, é o próprio B3. Professor, eu posso colocar o B3? Posso, porque esta terceira fórmula ela está em A3, já que a banca disse que era de A1 até A5, respectivamente. A1, A2 e A3. Então, o terceiro é A3. Eu não posso usar o A3, mas o B3 eu posso. O item 4 não utilizou referência, então raiz. E o item 5 mandou fazer a média de B2 até C4, depois a média de B3 até C3. Em momento algum, nesse intervalo, está incluindo o A5. Então, o que você tem que saber é que o item 1 foi colocado em A1, o item 2 em A2, o item 3 em A3, o item 4 em A4, o item 5 em A5. Então, você não pode usar na própria fórmula o endereço que você digitou a fórmula. Então, a resposta é a letra A. Erro de referência circular, porque eu estou em A1, já que é a primeira, e utilizei o próprio A1 dentro da fórmula. Então, como é que eu vou somar o A1 se eu não sei nem ainda o resultado do A1, já que ele é a fórmula? Então, dá um erro de referência circular. Tranquilo, gente? Resumidamente, não use a própria referência dentro da fórmula. Gabarito, a letra A. Eu aproveito e dou para vocês uma dica bônus do Excel. 4 combinações de teclas, viu? 4 combinações de teclas, segurando o Ctrl Shift. Gente, guarde essa dica com carinho. A concorrência não sabe. Quando alguém segura o Ctrl Shift e o sinal de porcentagem, ele coloca um valor em porcentagem. Então, eu tenho, por exemplo, 0,04 em uma célula. Ctrl Shift, o sim porcentagem, fica 4%. Ele coloca aquele número 4 e coloca aquele símbolo de porcentagem. É uma tecla de atalho para você formatar rapidamente um valor em porcentagem. Ctrl Shift, porcentagem. O Ctrl Shift, o cifrão, ele aplica o formato de moeda, com 2 casas decimais. Então, se eu tivesse o número 4, Ctrl Shift cifrão, ficaria 4,00 reais. Ficaria R cifrão 4,00. O Ctrl Shift e o sinalzinho do jogo da velha, ele aplica um formato de data com dia, mês e ano. Então, se você quiser colocar um número no formato de data, no formato dia, mês e ano, Ctrl Shift, jogo da velha. E o Ctrl Shift arroba, ele coloca o formato de hora. Só porque hora e minutos. Viu? Tipo, 9 horas e 10 minutos. O outro é 1º de junho de 2017. O outro é para moeda e o outro é para porcentagem. As 4 combinações, segura o Ctrl Shift mais algum caractere, alguma tecla para aplicar o formato. Vimos uma questão de Excel, viu? Referência absoluta, e vimos uma dica bônus com 4 combinações que normalmente a concorrência não conhece. Se você quiser assistir mais aulas, mais questões, mais dicas, eu tenho um aulão disponibilizado lá no site da ProUni que eu gravei semana passada. É um aulão, um bate-papo de 2 horas. Esse valor é de R$ 29,90 e dividimos em 3 vezes no cartão de crédito. Acesse ProUni, compre o aulão e assista durante 2 horas muitas dicas, muitas informações que podem ajudar na sua preparação. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.